Bom dia, boa tarde, boa noite. É mais uma vez a gente junto aqui com aquele objetivo, né? Aquela finalidade de podermos trocarmos informação a respeito do que se diz, né? Alguns fatos, alguns lugares que é citado dentro da Escritura Sagrada. Lugares esses que foram importantes, né? Que houve fatos importantes e que muitas das vezes nós não percebemos que em determinados lugares, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, houve fatos ocorridos nos mesmos lugares, porém em épocas diferentes. E como havia dito no meu último vídeo, que talvez eu pudesse fazer um novo vídeo para que nós pudéssemos trocar informação e assim eu tentaria trazer algo em relação a outro lugar, diferente do Monte Moriá, mas que também é um monte, conhecido como Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é muito importante, porque ali aconteceram fatos, né, relacionados não só a homens que temiam a Deus, que buscavam a Deus, né, que eram servos de Deus, e propriamente dito também feito pelo o principal personagem da Escritura Sagrada, que é Yahushua, aquele que nós conhecemos aqui na nossa tradição com o nome de Jesus, né? Então, no Monte das Oliveiras aconteceu vários fatos importantes, né? E se tornou ali um divisor de águas, como até hoje é um divisor de águas lá em Israel, né? Hoje há um fato interessante que até hoje acontece em Israel. Por exemplo, hoje se cai uma chuva forte em Israel, no Monte das Oliveiras, não sei porquê, não sei te explicar, mas a história nos relata que a maior parte da chuva forte que poderia alagar Israel não acontece. Chove sim, mas não alaga. E do outro lado do Monte das Oliveiras, que tem a parte do Monte das Oliveiras que está voltado para o lado da cidade. E a parte do Monte das Oliveiras para o outro lado é voltado para um lado deserto. E a maior parte da chuva quando cai, que alaga, é do lado do deserto. E não acontece para o lado da cidade, aonde ocorreu todos os fatos que é informado dentro da Escritura Sagrada. E assim também acontece quando cai neve, né? Porque lá também cai neve. E a maior parte da neve cai para o lado do deserto. Então você vê que se cumpre o que Deus falou em relação a Israel, né? Ele abençoou Israel e ele diz na palavra, né? Israel, todo aquele que te abençoar, eu o abençoarei. E todo aquele que o amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Então, realmente Israel é um divisor de águas aqui na face da terra, porque é realmente abençoado por Deus, né? Essa é uma curiosidade de que acontece dentro desse local, em Israel, muitas outras coisas aconteceram. E a importância do Monte das Oliveiras é que, por exemplo, antes de Jesus chegar, vamos voltar no tempo, lá no Antigo Testamento, onde relata que Davi, né, teve seu tempo de reinado. Então, Davi, ele ficou muito triste em determinado momento, porque Davi já estava meio debilitado, quando seu filho Absalom, que era o primogênito, né, era o primogênito antes de Salomão, né? Então, o certo seria Absalom ter o reinado no lugar de Salomão. Mas Absalom, diante da situação de Davi, da debilitação de Davi, o que ele fez? Ele já começou a reunir os generais, né, os soldados, as pessoas mais próximas, e começou a matou vários touros, né, e vacas para fazer festa, né, com abundância, já comemorando o seu reinado, né? E Davi, diante disso, foi cobrado por Betseba, ou como queira, Betsebeia, né?
que era a mulher de Davi, e ela lembrou a promessa de Davi diante do seu sumo sacerdote. E ela lembrou o sumo sacerdote e falou, ó, o seu filho Absalão já está fazendo festa comemorando o reinado dele. Mas você havia prometido que Salomão sentaria no seu lugar. E assim Davi fez. Davi colocou Salomão no seu lugar e isso gerou uma descontentação em Absalão, que declarou guerra a Davi, né? Então, a parte que toca de falar do Monte das Oliveiras, que Davi ficou muito triste com isso. Porque qual o pai que quer matar o filho? Nenhum pai quer matar o seu filho, não é isso? Então, ele teve um momento que ele entrou em luto, né? Davi entrou em luto e Absalão estava tentando matar Davi, né? Porque ele matando Davi, ele assumiria o reino e acabou. Salomão não sentaria no lugar, né? Então, o que aconteceu? Ele, com isso, ele pegou e entrou em guerra contra Davi, queria matar Davi. Davi teve seu momento de tristeza, Davi ficou muito triste e Davi procurou o quê? Davi foi procurar o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Davi entrou em luto, ou seja, ele, diante de Deus, ele entrou em luto. Davi se cobriu de pano de saco, se cobriu de cinzas, e ali Davi chorou muito, falando com Deus, né? Porque seria difícil ele ter que matar seu filho. Então Davi escolheu o Monte das Oliveiras para o luto, e ali se cobriu de cinzas e pano de saco. É um fato que muita gente às vezes não sabe, né? Não porque seja interessado, mas a pessoa não pesquisa um pouquinho mais, e isso não traz simplesmente dentro da Bíblia. São fatos ocorridos dentro do local, que são locais que foram importantes, né? Esse é um. Mas interessante que no Monte das Oliveiras, depois de 1000 anos à frente, depois disso, já na era de Jesus, né, o que aconteceu? A chegada de Jesus, quando chegou em Jerusalém, justamente Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, entendeu? Só que Jesus, quando chegou ao Monte das Oliveiras, e ele quando foi para Jerusalém, ele foi para lá, escolheu o Monte das Oliveiras, por 2 vezes Jesus chorou, ali no Monte das Oliveiras. Jesus chorou muito, né? Uma vez Jesus chorou por própria Jerusalém, que ele sabia que Jerusalém, né, ia passar por um momento difícil, e sabia que Jerusalém em si, quando eu falo Jerusalém, eu me refiro ao povo, né, que iam renegar o próprio Filho de Deus. Então, na grande maioria, a gente sabe que, né, foi o martírio de Jesus que era contra, que achava que ele era um falso profeta, né? E a segunda vez que Jesus chorou é porque ele sabia que ia chegar a sua hora, ele teria que ser crucificado para se cumprir o que estava nas Escrituras. E nesse momento foi a segunda vez que Jesus chorou. Só que foi um choro diferente, gente. Jesus chorava lágrimas de sangue. Os seus poros saía sangue. Então, foi um momento de sofrimento, de transfiguração do Filho do Eterno Criador, que aí é o Yeshua, esse que nós conhecemos na nossa tradição com o nome de Jesus. Então, foi mais um fato que ocorreu no Monte das Oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras se tornou, assim como Monte Moriá, locais de fatos que são relatados hoje nas Escrituras Sagradas e na história, na arqueologia, que é muito importante que nós venhamos saber. Que isso nos conduz à direção de outros conhecimentos e a gente não fica ali como o povo hebreu, preso no deserto, né? Quando saiu da escravidão no Egito, rodando 40 dias e 40 noites. Porque há muitas pessoas, amigos e amigas, que às vezes conversam comigo e falam assim, tem hora que eu tenho a impressão que eu estou lendo a Bíblia, eu estou rolando no mesmo lugar.
Porque só ler isso aqui. Você vai ler a Bíblia de ponta a ponta, da frente para trás, de trás para frente. Você só vai ter isso que está aqui. E aí Deus nos fala: o meu povo perece por falta de sabedoria e conhecimento, né? João 23 também diz, né? Conhecei-vos a verdade vos libertará. Aí vem carta de Salomão aos jovens: filho meu, aos jovens, eu digo, nunca se canse, né, de estudar, de buscar o conhecimento. Aí vem Jesus e fala: filho meu, nunca é tarde para o enfardo da carne, comei o rolo. Quando Jesus fala o rolo, que naquela época não tinha livros, mas sim os rolos de pergaminhos, os rolos de pele, né, que eram encontrados, que ali estavam as escrituras, né? E por aí vai. Deus, o próprio Deus Pai, né, nos exorta também a buscar o conhecimento, né? E o fato interessante, né, que do Monte das Oliveiras, que tanto Jesus como Davi e Jesus, que são da mesma linhagem, procuraram o mesmo lugar para o momento de lamentações, de sofrimento, de martírios, né? E ali diante de Deus, por fatos que tinham acontecido, que eles já previam e sabiam do que ia acontecer, né? Então você vê aí que alguns lugares se tornam interessantes, né? E depois, mais à frente, vem a entrada triunfal de Jesus, né, em Betânia. Ele chega pelo Monte das Oliveiras, né, pelo Monte das Oliveiras. Mas há uma curiosidade também nisso aí, que existe hoje em Israel um cemitério, né, um cemitério em Betânia, né, e é onde foi a chegada de Jesus, Betânia, pelo Monte das Oliveiras, entendeu? E existe que ali existe um cemitério no Monte das Oliveiras que tem mais de 150 mil tumbas, ou seja, mais de 150 mil túmulos nesse cemitério que fica voltado para o lado de Jerusalém, Betânia ali, no bairro de Betânia. O cemitério é em cima do Monte das Oliveiras. Tem mais de 150 mil tumbas, né? E existe uma lei, né, uma lei desde quando Israel pertencia à Inglaterra. Desde essa época é que existe uma lei que todas as construções são obrigadas a ser construída com as pedras do local, lá de Israel, com as pedras de lá, né? Por isso ela é chamada, Israel é chamada e conhecida como a Cidade Dourada, porque essas pedras são amareladas, né? E quando o sol bate nessas pedras, elas refletem um tom amarelado, um tom dourado. Por isso é chamado de Cidade Dourada, e há uma lei desde a época que Israel não era independente, pertencia à Inglaterra. E essa lei foi criada lá na Inglaterra. Entendeu? Hoje, se você for fazer uma construção em Israel, uma casa, você pode fazer até de tijolo normal, tijolo de barro, aquele tijolo de concreto. Mas você é obrigado, por lei, colocar as pedras por fora, em vez de você embolsar, você tem que colocar as pedras, e todas, você pode reparar que a maioria das casas lá, as construções são tudo bem parecidas, essas pedras, porque isso é uma lei, tá? Isso é feito lá, né? Mas também lá tem, quanto a um fato, né, do cemitério que está no Monte das Oliveiras, porque a profecia dos judeus, né, diz que o profeta virá do Monte das Oliveiras. E daí a ressurreição dos mortos, né, no juízo final. A interpretação judaica é os primeiros mortos a ser julgados serão os mortos que estão enterrados no Monte das Oliveiras, tá? Isso já pela tradição judaica, né? Mas interessante que três religiões monoteístas convivem em Jerusalém, né? Existe lá o cemitério cristão em Israel,
que fica no Monte Sião. Então tem o cemitério judaico, que é ali no lado do Monte das Oliveiras, mas tem no Monte Sião, né, o cemitério cristão, que são daqueles que são adeptos de Cristo. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Espero, desculpe aí o vídeo ter ficado longo, mas espero que isso traga mais alguma informação, porque é muito importante nós nos informarmos, porque informação também é cultura. Tamo junto, valeu, que Deus abençoe você, a tua casa, e que haja luz no seu caminho, na sua vida. Aquele abraço, tamo junto, valeu.